Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo o que você pensa sobre o que está vivendo agora. Você já sentiu que alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente afastar esse pensamento? Você já ficou olhando para o teto de madrugada, pensando nessa pessoa, no jeito que ela sorri, no jeito que ela fala, na sensação inexplicável de estar perto dela, e não conseguiu explicar por que esse sentimento é tão forte? Você já se pegou esperando uma mensagem, um sinal, uma palavra dessa pessoa e pensou: será que ela também pensa em mim? Será que o que eu sinto é real ou estou apenas imaginando tudo isso? E tem mais. Você já tentou parar de pensar nela e não conseguiu? Já tentou se convencer de que é melhor esquecer, que é melhor seguir em frente, que talvez não valha a pena continuar esperando? E mesmo assim, no silêncio da sua vida, o nome dela, o rosto dela, a lembrança dela insiste em aparecer? Eu preciso te dizer algo hoje, algo que vai tocar fundo no seu coração, algo que eu vim falar pessoalmente com você, agora, neste exato momento em que você está me ouvindo. Esse sentimento que você carrega, essa conexão inexplicável que você sente com essa pessoa, essa mistura de esperança e de ansiedade que mora no seu peito, tudo isso não surgiu do nada. Não foi gerado por uma fraqueza emocional sua. Não é apenas uma fantasia criada pela sua mente solitária. Esse sentimento tem origem divina. Ele nasceu de mim. Eu sei exatamente de onde ele veio, porque fui eu quem o plantou. Fui eu quem tocou o coração dessa pessoa com algo que vai além do que ela mesma consegue entender. Fui eu quem colocou no interior dela um sentimento por você que ela tenta explicar e não consegue, que ela tenta ignorar e não consegue, que continua voltando toda vez que ela pensa que finalmente colocou para o lado. E fui eu quem colocou você aqui, agora, ouvindo essas palavras, porque chegou o momento de você entender o que está realmente acontecendo por trás daquilo que os seus olhos conseguem ver. Você não está perdendo tempo. Você não está sendo louco ou louca ao sentir o que sente. E você não está sozinho, nem sozinha nessa espera, que às vezes parece não ter fim. Eu plantei esse sentimento, e tudo o que eu planto tem um propósito. Minha querida filha, meu querido filho, o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você vê essa situação completamente. Vai transformar a maneira como você enxerga o silêncio que às vezes pesa demais. Vai transformar o significado da distância que às vezes parece intransponível. Vai te dar clareza sobre o que está acontecendo nos bastidores daquilo que os seus olhos físicos não conseguem alcançar. Eu sou o Deus que vê o fim desde o começo. Eu sou o Deus que cuida dos pardais e que conta cada fio de cabelo da sua cabeça. Eu sou o Deus que não dorme, que não descansa, que não desvia os olhos dos que eu amo. E se eu cuido de um simples pardal com tanta atenção, o que você acha que eu faço pelo seu coração? O que você acha que eu faço com os sentimentos mais profundos que habitam o interior de um filho meu, de uma filha minha? Você foi criado para amar e ser amado. Você foi criada para ter ao seu lado alguém que seja um reflexo do meu amor por você. Alguém que eu mesmo escolheu, preparou e está conduzindo em direção à sua vida. E essa pessoa específica que não consegue tirar você da mente, não é um acidente na sua história. Não é um capítulo sem sentido. É uma parte do enredo que eu mesmo comecei a escrever e que eu vou terminar com glória. Fica comigo até o final desse vídeo. Cada palavra que você vai ouvir foi preparada especialmente para você, para esse momento específico da sua vida, para esse lugar específico de espera e de pergunta em que você se encontra. Não feche esse vídeo, não pule partes, não deixe a pressa te roubar o que eu vim te revelar, porque eu tenho coisas para te mostrar que vão curar lugares do seu coração que você talvez nem saiba que estavam feridos,
que vão responder perguntas que você tem feito para mim no silêncio das suas madrugadas, que vão te dar a coragem e a paz de que você precisa para continuar acreditando no que eu preparei. Esse é o momento. Esse é o encontro. Eu vim falar com você. Você já fez tudo certo. Orou, esperou, se dedicou e mesmo assim o amor não chegou. Isso não é culpa sua. Eu não esqueci de você. Às vezes a espera dói tanto porque ninguém te ensinou a atravessá-la com fé. Por isso existe o amor que Deus preparou para você. Um guia completo com reflexões, curas e direcionamentos espirituais que vão transformar sua espera em preparação. Edição limitada. Vai no comentário fixado e confere antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra, antes de qualquer revelação que eu vá te fazer hoje. O sentimento que você carrega no peito por essa pessoa não surgiu de um acaso, não foi gerado por um momento de fraqueza emocional e não é apenas uma fantasia da sua imaginação trabalhando contra você. Esse sentimento tem origem divina. Ele nasceu de mim. Ele foi plantado pela minha mão, com intenção, com propósito, com um destino que vai além do que você consegue enxergar agora desse lugar de espera onde você se encontra. Desde antes de você existir, desde antes de você abrir os olhos pela primeira vez nesse mundo, desde antes de você dar o seu primeiro passo ou dizer a sua primeira palavra, eu já sabia quem você era. Eu já conhecia cada detalhe da sua personalidade, cada nuance do seu caráter, cada característica que te torna único ou única entre todos os seres humanos que já existiram ou que ainda vão existir. Eu já conhecia o jeito que você ri quando está completamente à vontade, as coisas que te fazem chorar no silêncio do seu quarto quando ninguém está olhando. Os sonhos que você guarda no fundo do coração porque tem medo que as pessoas ao redor não acreditem neles. As esperanças que você alimenta com cuidado porque sabe que são preciosas demais para serem expostas ao ceticismo de outros. Eu te conhecia e eu já tinha um plano. Parte desse plano envolve amor. Parte desse plano envolve conexão genuína, profunda, do tipo que transforma vidas e que perdura. Parte desse plano envolve essa pessoa específica que, neste momento exato em que você me ouve, não consegue tirar você da mente por mais que tente, por mais que se esforce, por mais que tente redirecionar os pensamentos para outras direções. Você precisa entender como eu funciono. Eu não trabalho com coincidências. Eu não sou um Deus que deixa coisas importantes acontecerem por acidente. Eu sou um Deus de propósito, de planejamento, de execução perfeita. Cada detalhe da criação foi pensado por mim. Cada estrela no céu tem o seu lugar exato. Cada grão de areia na praia foi contado por mim. Cada pássaro que voa conhece o caminho porque eu o ensino. E você, filho meu, filha minha, acha que a história do seu coração ficou fora do meu planejamento. Quando eu coloco no coração de uma pessoa um sentimento por outra, é porque há um propósito que vai muito além do que você pode ver agora. Um propósito que se estende para além desse momento de incerteza e de perguntas sem resposta que você está vivendo. Um propósito que, quando se revelar completamente, vai te deixar sem palavras diante da beleza e da precisão do meu plano. Pense comigo, profundamente. Você já parou para se perguntar por quê? Entre todas as pessoas no mundo, entre todos os rostos que você já viu, entre todas as histórias que já cruzaram com a sua ao longo da vida, por que exatamente essa pessoa ocupa um espaço tão especial dentro de você? Por que o pensamento dela tem um peso diferente do pensamento de qualquer outra pessoa? Por que a ausência dela dói de um jeito que a ausência de outros não dói? Por que, quando você pensa no futuro,
Ela aparece nessa imagem de uma forma que parece natural, que parece que sempre deveria ter estado lá. Não foi o destino impessoal. Não foi o acaso cego. Não foi simplesmente a química humana ou a atração física funcionando de forma aleatória. Fui eu. Eu movo corações, eu direciono olhares, eu faço caminhos se cruzarem no momento certo. Eu faço uma pessoa se lembrar de outra exatamente no instante em que essa lembrança é necessária. Eu sou o autor de conexões que transcendem a explicação racional. Conexões que existem no nível espiritual antes mesmo de se manifestarem no nível físico e emocional. Pensa em como aconteceu com Ruth. Ela não foi para o campo de Boaz por coincidência. Ela seguiu em frente depois de uma das perdas mais devastadoras que alguém pode experimentar, em direção ao desconhecido, sem garantias, sem segurança, sem saber o que a esperava. E foi exatamente lá, naquele campo específico, naquele dia específico, que eu a coloquei no lugar certo, diante da pessoa certa, no momento certo. Você acha que foi acaso? Você acha que foi sorte? Não. Foi plano. Foi propósito. Foi minha mão trabalhando nos bastidores daquela história de uma forma que nem Ruth nem Boaz podiam ver completamente naquele momento. E é exatamente o que eu estou fazendo na sua história agora. Aquele sentimento que você sente, aquela mistura de saudade e esperança, de ansiedade e amor que não sabe bem onde se colocar, de certeza e de dúvida que brigam dentro de você. Ele foi plantado por mim porque há algo que eu estou construindo. Há algo que eu estou preparando com cuidado e com precisão. Há um encontro que eu estou orquestrando, um alinhamento de timing que eu estou coordenando e uma história que vai fazer sentido perfeito quando você olhar para trás e conseguir ver tudo o que aconteceu desde esse momento até o cumprimento do meu plano. Mas hoje, agora, neste momento, eu quero que você pare de duvidar do que sente. Pare de chamar esse sentimento de coisa da sua cabeça. Pare de diminuir o que está no seu coração como se fosse algo sem importância, como se fosse uma ilusão da qual você devesse envergonhar-se, porque o que está no seu coração veio de mim, e o que vem de mim tem peso, tem significado, tem destino, tem um lugar no meu plano que foi reservado especificamente para ele. Eu sou o Deus que falou com Abraão e disse: deixa tua terra, tua parentela e a casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo. Ele não tinha o mapa completo na mão. Ele não tinha todos os detalhes do que o esperava. Ele não podia ver o final da história no momento em que deu o primeiro passo. Mas ele sabia que o que estava sentindo, aquele chamado interior, aquela certeza que não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar, era real. Era minha voz, era minha mão. E ele seguiu. Eu te peço algo parecido hoje. Não que você vá para lugar nenhum fisicamente, mas que você confie que o que está no seu coração é real, que o que você sente não é ilusão, que essa pessoa não entrou na sua vida nem na sua mente por acidente, e que eu, que plantei esse sentimento com intenção, sei exatamente o que estou fazendo com ele e para onde eu o estou conduzindo. O sentimento que você carrega tem raiz divina, e o que tem raiz divina não murcha com o tempo. O que tem raiz divina não morre diante da incerteza. O que tem raiz divina cresce, amadurece, se aprofunda e no tempo certo, no meu tempo perfeito, dá fruto de uma forma que vai surpreender até mesmo você. Você não está sonhando em vão. Você não está esperando por algo impossível. Você não está desperdiçando seu coração em algo que não tem futuro. Você está aguardando a manifestação de algo que eu mesmo iniciei, que eu mesmo estou sustentando, que eu mesmo vou completar. E o que eu começo, eu termino. O que eu prometo, eu cumpro. O que eu planto, eu colho no tempo certo, com uma abundância que vai muito além do que você plantou. Então, respira fundo. Coloca a mão no coração
e ouve o que eu vou te dizer com toda a clareza e toda a ternura de um pai que ama o filho, de um Criador que conhece completamente a sua criação. Esse sentimento não é seu fardo. Esse sentimento é a minha voz chegando até você através da linguagem mais poderosa que o ser humano conhece: o amor. É o meu jeito de te dizer que há algo precioso sendo construído para você, que há amor real se aproximando, que há um propósito maior do que a sua dor atual ou a sua confusão atual podem revelar. Eu plantei esse sentimento e eu vou cuidar pessoalmente do que plantei. Você pode descansar nisso. Você pode respirar nisso. Você pode continuar seguindo em frente nisso. Meu amado filho, minha amada filha. Existe algo que eu preciso te revelar sobre essa pessoa que não consegue tirar você da mente. Algo que ela própria ainda não compreendeu completamente. Algo que vai além do que ela consegue nomear com palavras, além do que ela consegue articular e explicar para si mesma nas madrugadas em que você invade os pensamentos dela e ela não sabe exatamente o que fazer com isso que sente. O que essa pessoa sente por você é mais profundo, muito mais profundo do que ela mesma imagina. Você precisa entender algo fundamental sobre como eu trabalho. Eu não trabalho apenas na sua vida de forma isolada. Eu trabalho simultaneamente em muitas vidas ao mesmo tempo, com precisão perfeita e sem jamais confundir os planos. E enquanto você está aqui, ouvindo minha voz, tentando entender o que está acontecendo na sua situação, eu também estou trabalhando ativamente nessa pessoa, tocando o coração dela, mexendo com os pensamentos dela, fazendo com que ela não consiga simplesmente apagar você da mente como apagaria qualquer pensamento passageiro. Como se você fosse alguém qualquer que passou pela vida dela sem deixar marca. Mas você não é qualquer pessoa para ela. E é por isso que ela não consegue fazer isso. Porque ela não consegue simplesmente seguir em frente como se você não existisse. Porque, mesmo quando ela tenta focar em outras coisas, mesmo quando ela tenta preencher os dias com atividades e com outras pessoas, mesmo quando ela tenta convencer a si mesma de que é melhor não pensar em você, por que você continua voltando para os pensamentos dela com uma intensidade que ela não consegue explicar racionalmente? Porque eu não deixo. Eu sou o Deus que direciona pensamentos. Eu sou o Deus que toca corações no nível mais profundo que existe, além da consciência humana, além do que qualquer pessoa consegue ver ou controlar em si mesma. E quando eu decido que alguém precisa continuar pensando em outra pessoa, quando eu decido que há um sentimento que precisa ser reconhecido e não abandonado, há uma força espiritual em operação que vai muito além do que qualquer ser humano consegue controlar pela própria vontade. Essa pessoa sente algo por você que ela não consegue classificar adequadamente. Ela tenta colocar isso numa caixinha arrumada. É amizade, é admiração, é saudade de algo que passou, é atração passageira. Mas nenhuma dessas caixinhas serve. Nenhuma delas cabe o que ela sente, porque o que ela sente é maior do que qualquer uma dessas categorias. É mais complexo do que qualquer rótulo simples. É mais profundo do que o racional consegue alcançar. É mais espiritual do que ela talvez ainda tenha vocabulário para descrever. Pensa comigo. Quando Jacó viu Raquel pela primeira vez perto do poço, ele não precisou de muitas explicações para saber o que estava sentindo. Havia algo no interior dele que reconheceu algo no interior dela. Uma ressonância, uma familiaridade, uma certeza que não dependia de tempo nem de conhecimento completo da pessoa. Isso não era apenas atração humana funcionando da forma usual. Isso era minha mão movendo, meu propósito se revelando, meu plano tomando forma diante dos olhos de dois seres humanos que não podiam ver completamente o que estava acontecendo,
mas que sentiam algo poderoso e real. Eu faço isso. Eu faço o coração de uma pessoa reconhecer outra de uma forma que vai além da lógica. Eu faço um sentimento nascer que transcende a explicação racional, que vai além do que os olhos podem ver ou o tempo pode justificar. E é exatamente isso que está acontecendo com essa pessoa que pensa em você. Ela pode estar confusa com o que sente. Ela pode estar em conflito interno, porque às vezes os sentimentos mais genuínos são também os que mais assustam, especialmente quando são fortes demais para ignorar e ao mesmo tempo difíceis demais para agir sobre eles sem medo. Ela pode estar num processo de entendimento, tentando descobrir o que fazer com tudo isso que está sentindo, tentando distinguir o que é real do que é medo, o que é genuíno do que é impulso. Ela pode ter razões para hesitar. Pode ter experiências passadas que a ensinaram a ter cuidado. Pode ter feridas que ainda não foram completamente curadas e que a fazem andar devagar quando o coração quer correr. Pode ter crenças sobre si mesma que ainda não foram transformadas, que ainda dizem que ela não merece ou que não vai funcionar. Mas uma coisa eu quero que você grave no coração. O que ela sente por você é real. Não é ficção criada pela sua esperança. Não é projeção do seu desejo sobre alguém que não sente nada. Não é apenas um pensamento passageiro que ela vai esquecer amanhã. O sentimento que essa pessoa tem por você é real, é profundo, é plantado por mim e vai além do que ela mesma consegue articular em palavras ou demonstrar em ações no momento presente. Existem sentimentos que a língua humana não consegue descrever completamente. Existem conexões que transcendem o racional de uma forma que só quem as experimenta entende. Existem forças espirituais operando na vida de pessoas que elas não veem, não percebem conscientemente, não conseguem nomear com precisão, mas que são absolutamente reais e absolutamente poderosas. E eu sou o autor dessas forças. Quando eu decido conectar dois corações, de verdade, com propósito, com intenção, eu trabalho em ambos simultaneamente. Eu coloco uma sensação de familiaridade, onde não deveria haver familiaridade baseada apenas no tempo de conhecimento. Eu coloco uma paz que aparece inexplicavelmente na presença de alguém. Eu coloco uma falta que não deveria fazer sentido logicamente, uma saudade que aparece mesmo quando a razão diz que não há justificativa para ela existir. Eu faço isso porque estou construindo algo, estou preparando o terreno, estou movendo peças num plano que você não consegue ver completamente, mas que está sendo executado com perfeição. E uma dessas peças é o que essa pessoa sente por você. É uma parte fundamental do meu plano. É uma evidência palpável de que há algo real acontecendo entre vocês dois. Algo além do casual, além do passageiro, além do ordinário e do sem sentido. Você não precisa forçar nada. Você não precisa mandar mensagens desesperadas tentando fazer ela entender o que sente. Você não precisa criar situações artificiais ou fazer jogos para tentar provocar uma reação. Você não precisa se diminuir ou se oferecer demais na tentativa de fazer com que ela perceba seu valor. Deixa eu trabalhar. Deixa eu continuar movendo nos bastidores. Deixa eu continuar tocando o coração dela, trazendo você de volta para a mente dela no momento certo, fazendo com que ela não consiga simplesmente ignorar o que existe, porque o que existe é real. Foi plantado por mim. E eu sou o guardião desse sentimento tanto no seu coração quanto no coração dela. Escreva nos comentários: eu sei que Deus está trabalhando no coração dessa pessoa. Minha querida filha, meu querido filho. Você já se perguntou por que eu escolho usar outras pessoas para falar com você? Porque, ao invés de aparecer diretamente com uma mensagem clara e inequívoca escrita no céu, eu prefiro trabalhar através de sentimentos, de conexões humanas,
de corações que se tocam de formas que muitas vezes os próprios donos não entendem completamente? Porque eu uso o amor humano, com toda a sua complexidade, toda a sua dor e toda a sua beleza, como um dos meus canais de comunicação mais poderosos. Hoje eu vou te explicar isso. Porque entender por que eu trabalho dessa forma vai mudar completamente a maneira como você interpreta o que está vivendo agora. Eu sou um Deus que se comunica. Eu sempre fui assim desde o princípio. Eu me comuniquei com Moisés através de uma sarça que ardia sem se consumir no meio do deserto. Eu precisei chamar a atenção dele de uma forma que o parasse no meio do seu caminho. Eu me comuniquei com Elias através da voz mansa e delicada depois do fogo e do vento, porque Elias precisava aprender que minha presença nem sempre grita, às vezes sussurra. Eu me comuniquei com Samuel, ainda menino, através da minha voz, no silêncio da noite, porque havia algo que precisava ser revelado num momento em que o jovem estava completamente aberto, sem distrações. Eu me comuniquei com os profetas através de sonhos e visões que os preparavam para o que estava por vir. E eu me comunico com você, hoje, agora, neste momento, através de muitas formas diferentes, algumas delas muito mais sutis do que uma sarça ardente, mas absolutamente igualmente reais. Uma das formas mais poderosas que eu uso é o coração humano. Quando eu coloco no coração de uma pessoa um sentimento genuíno por outra, eu estou fazendo muito mais do que simplesmente criar atração ou provocar um estado emocional. Eu estou enviando uma mensagem. Eu estou abrindo um canal de comunicação entre o espiritual e o humano. Eu estou usando esse sentimento como uma ponte entre o que existe no meu plano eterno e o que você consegue perceber na sua realidade cotidiana limitada. Pensa assim, você está aqui, na sua vida, com as suas experiências únicas, as suas dores acumuladas ao longo dos anos, as suas histórias passadas que moldaram quem você é, os seus medos que foram construídos por situações que te feriram e os seus sonhos que você alimenta com cuidado. Você existe num plano de percepção que tem limitações naturais. Você não consegue ver tudo, não consegue saber tudo, não consegue entender completamente o que está além dos seus sentidos e da sua compreensão atual. E eu, que estou além de tudo isso, que vejo o quadro completo desde o começo até o fim, que sei exatamente o que você precisa e o que é genuinamente bom para você em cada etapa da sua vida. Como eu falo com você de uma forma que você consiga realmente ouvir? Eu falo através do que você sente, porque o que você sente é a linguagem mais imediata que existe. Você pode questionar um pensamento, pode analisar uma ideia, pode duvidar de uma mensagem, mas é muito mais difícil ignorar o que você sente. O sentimento chega antes do filtro racional, chega direto ao coração, e quando eu preciso falar com você de forma urgente e profunda, eu falo através do que você sente de maneira mais intensa. Eu falo através daquela sensação que não passa por mais que você tente, através daquela lembrança que volta na hora menos esperada e que carrega um peso emocional que vai além do que o tempo deveria permitir. Através daquela ausência que dói de um jeito que outras ausências não doem, que tem uma qualidade diferente, uma profundidade diferente. Eu falo através do coração de outra pessoa que, sem saber completamente o porquê, não consegue tirar você da mente e que, ao continuar pensando em você, está participando de algo muito maior do que qualquer um dos dois percebe. Isso não é sinal de fraqueza da sua parte. Isso não é algo patológico que precisa ser tratado ou suprimido. Isso não é algo do qual você deveria envergonhar-se diante das pessoas ao seu redor. Isso é minha voz chegando até você através de uma linguagem que o seu coração entende de forma natural e imediata. Mesmo quando a sua mente racional fica confusa, tentando analisar e categorizar o que está acontecendo.
Eu usei exatamente esse recurso com Ruth e Boaz. O coração de Boaz reconheceu algo em Ruth que ia além do que os olhos conseguiam ver. Com Isaque e Rebeca, lembra a cena? Quando o servo fiel de Abraão foi em missão buscar esposa para Isaque, e Rebeca apareceu naquele poço, oferecendo água para ele e para os camelos, havia algo sendo tecido por mim naquele momento que nenhum dos dois podia ver completamente. Eu já havia movido o coração de Isaque para receber aquela mulher específica. Eu já havia preparado o sentimento antes mesmo de o encontro físico acontecer. E quando ele a viu e ouviu sobre o que havia acontecido, havia algo no interior dele que reconheceu aquilo como parte do meu plano, como algo que fazia sentido de uma forma que transcendia a lógica da situação. Eu faço isso. Eu preparo corações antes das circunstâncias externas se alinharem. Eu planto sentimentos antes mesmo de os encontros acontecerem. Eu trabalho no interior das pessoas antes de trabalhar nas situações visíveis. Porque quando o coração está preparado, quando o sentimento está plantado, quando a conexão espiritual já foi estabelecida no nível que só eu consigo alcançar, então, quando o momento externo certo chegar, tudo se encaixa de uma forma que só pode ser explicada pela minha mão, que deixa as pessoas sem explicação racional, olhando umas para as outras e sabendo que havia algo maior trabalhando. E é isso que está acontecendo agora na sua situação. Eu estou usando o coração dessa pessoa que pensa em você para te dizer algo importante, para te mostrar algo que você precisa ver, para te confortar num lugar onde a dúvida tem tentado se instalar. Essa pessoa pensa em você porque eu quero que você saiba que não está esquecido ou esquecida. Não está invisível aos meus olhos, nem invisível ao coração de alguém que importa. Não está sozinho ou sozinha nessa jornada de espera e de fé. Há alguém, uma pessoa real, de carne e osso, com sentimentos reais e profundos, que eu escolhi para ser um reflexo do meu amor por você neste momento específico. Que eu escolhi para ser um sinal vivo de que o que você espera não é apenas um sonho bonito que mora na sua imaginação. É uma realidade sendo construída, sendo preparada, sendo aproximada. Mas tem mais. Além de te confortar e de te dar sinais da minha presença ativa na sua vida, eu estou usando esse sentimento para te transformar por dentro. Porque o amor verdadeiro, o amor que tem origem em mim, o amor que vai além do superficial e do passageiro, nunca é apenas sobre a outra pessoa. Sempre é também sobre o que acontece dentro de você no processo de amar, de esperar, de crescer. Enquanto você carrega esse sentimento, enquanto você aprende a lidar com a espera com fé, em vez de desespero, enquanto você cresce na confiança de que eu tenho o controle da situação, você está sendo moldado por dentro. Você está desenvolvendo paciência que vai te servir muito além desse relacionamento. Você está aprendendo a confiar em mim em áreas que antes eram governadas pelo medo. Você está se tornando a versão de você mesmo ou de você mesma que é capaz de receber, sustentar e cultivar o amor que eu tenho reservado especialmente para você. O coração dessa pessoa foi o canal que eu escolhi para falar com você hoje. Mas a mensagem é completamente minha. E a mensagem é esta: eu te vejo. Eu cuido de cada detalhe da sua vida. Eu tenho um plano cuidadosamente elaborado para você. E esse plano é bom, genuinamente, profundamente, surpreendentemente bom. Muito melhor do que você consegue imaginar agora desse lugar de espera e de perguntas onde você se encontra. Meu amado filho, minha amada filha. Vou tocar agora num ponto que talvez doa mais do que qualquer outro nessa situação que você está vivendo. Não vou desviar disso. Não vou fingir que essa parte é fácil ou que a dor que ela carrega é pequena. Vou falar diretamente sobre o silêncio, a distância,
Aquele espaço entre você e essa pessoa que às vezes parece enorme demais, intransponível demais, longo demais para continuar aguentando. Por que o silêncio? Por que a distância? Por que, se eu plantei esse sentimento com propósito, se eu tenho um plano claro para os dois, por que não simplesmente resolver tudo agora, de forma rápida e sem toda essa dor da espera? Por que deixar esse vazio entre vocês? Por que permitir dias e talvez semanas e talvez meses de silêncio que pesam no coração de uma forma difícil de descrever? Eu preciso te mostrar algo que você provavelmente ainda não enxergou sobre esse silêncio. Algo que muda completamente o significado dele. Ele tem o meu dedo. Esse silêncio não aconteceu apesar de mim. Aconteceu através de mim. Está sendo guardado por mim, moldado por mim, usado ativamente por mim para um propósito que você só vai entender completamente quando ele terminar, mas que é absolutamente real, absolutamente necessário e absolutamente cheio de minha presença, mesmo quando parece vazio. Não é abandono, não é esquecimento da minha parte. Não é sinal de que eu mudei de ideia, de que o que você espera não vai acontecer, de que a esperança que você alimentou foi mal investida. O silêncio entre você e essa pessoa está sendo usado por mim com a mesma precisão e o mesmo propósito com que eu uso qualquer outra coisa na vida de um filho que eu amo. Pensa comigo. Quando José foi vendido pelos irmãos, pelos próprios irmãos, pelos que deveriam protegê-lo, e foi parar numa prisão no Egito, longe de tudo e de todos que conhecia, havia silêncio. Havia uma distância enorme entre ele e o cumprimento da promessa que eu tinha dado a ele através dos sonhos da sua juventude. E durante todo esse tempo, anos, filho, anos de prisão, parecia para qualquer observador de fora que eu havia esquecido, que o sonho havia morrido, que a promessa havia sido cancelada, que a espera não ia acabar nunca. Mas eu não havia esquecido. Eu estava profundamente ativo, profundamente presente, profundamente trabalhando. Cada dia de silêncio, cada dia de prisão, cada dia de espera aparentemente sem resultado, era mais um dia de preparação. Preparação de José para o palácio que estava vindo, preparação do faraó e do Egito para recebê-lo, preparação das circunstâncias para que tudo se encaixasse no momento exato em que devia se encaixar para que o máximo de propósito fosse alcançado. E quando o tempo certo chegou, tudo se moveu com uma velocidade que deixou José sem palavras. Em questão de horas, sua vida mudou completamente, da prisão para o palácio, da obscuridade para a autoridade, da espera para o cumprimento. E quando ele pôde olhar para trás e ver toda a jornada, ele pôde reconhecer a minha mão em cada segundo daquele silêncio que havia parecido cruel, mas que na verdade estava sendo perfeitamente cuidadoso. Eu faço o mesmo na sua vida. O silêncio entre você e essa pessoa não é vazio. Esse silêncio está cheio de mim. Está cheio de trabalho intenso que está sendo feito nos bastidores da realidade visível. Está cheio de preparação. Preparação dela, preparação sua, preparação das circunstâncias para que o encontro de vocês aconteça da forma certa, no momento certo, com a maturidade certa, com a profundidade certa. Porque eu sei, e você precisa confiar nisto, que se o encontro acontecesse antes do tempo que tenho planejado, poderia não ter a força, a beleza e a profundidade que vai ter quando acontecer no meu tempo. Relacionamentos que começam antes da hora carregam o peso da imaturidade, de feridas que ainda não foram curadas, de medos que ainda não foram enfrentados, de padrões que ainda não foram quebrados. E esse peso, quando trazido para um relacionamento antes do tempo, cria dificuldades desnecessárias que poderiam ter sido evitadas com mais um pouco de preparação. Eu não quero isso para você. Eu quero que quando você e essa pessoa se encontrarem de verdade, do jeito que eu planejei, com a intensidade que eu preparei,
ambos estejam prontos para o que está vindo. Que a versão de você que vai estar nesse relacionamento seja a versão que passou pelo processo, que cresceu, que sarou de lugares que precisavam sarar, que aprendeu a confiar em mim de uma forma mais profunda do que antes. Que a versão dessa pessoa que vai estar com você seja a versão que também passou pelo que precisava passar, que também foi curada onde precisava ser curada, que também cresceu onde precisava crescer. O silêncio está fazendo esse trabalho. Está criando o espaço necessário para crescimento que não acontece em meio ao barulho e à agitação. Está criando o ambiente necessário para a cura que às vezes só acontece no silêncio. Está criando a possibilidade para que eu trabalhe em cada um de vocês de formas que não seriam possíveis se vocês já estivessem juntos no meio de tudo o que um relacionamento exige. Eu sei que é difícil. Eu sei profundamente que o silêncio dói. Eu sei que às vezes você olha para o telefone esperando uma mensagem que não vem e aquela ausência pesa no peito de um jeito que é difícil de suportar. Eu sei que às vezes você se pergunta se está esperando em vão, se está sonhando com algo que não vai acontecer, se deveria simplesmente desistir e tentar não sentir mais o que sente. Eu sei que há momentos em que a dúvida grita mais alto que a fé e o silêncio parece uma resposta de que não há nada a esperar. Mas eu te digo hoje, com toda a autoridade de quem vê o fim desde o começo: não está. Você não está esperando em vão. Você não está sonhando com algo impossível. Você não está desperdiçando o seu coração. Você está num período de preparação que tem fim determinado. E quando esse período terminar, quando o silêncio se quebrar da forma que eu planejei, você vai entender por que precisou esperar. Você vai conseguir ver o que foi construído em você durante esse tempo. Você vai reconhecer o que foi transformado nessa pessoa durante esse silêncio. E você vai agradecer com um alívio e uma gratidão que vem das profundezas da alma, pelo silêncio que parecia cruel, mas que estava sendo mais cuidadoso do que qualquer outra alternativa poderia ter sido. Confia no meu silêncio tanto quanto você confia nas minhas palavras, porque o meu silêncio não é ausência, é uma forma diferente de presença. É minha presença trabalhando num nível mais profundo, num registro mais silencioso, mas não menos poderoso. O silêncio entre vocês é meu. Eu o estou guardando, eu o estou usando. E quando for a hora de ele se desfazer, e essa hora vai chegar, você vai reconhecer a minha mão em cada segundo que pareceu vazio, mas que estava cheio de mim. Escreva nos comentários: eu confio no silêncio de Deus. Ele está trabalhando, minha querida filha, meu querido filho. Você pensa nela, ela pensa em você. E no meio desse vai e vem de sentimentos e de pensamentos que os dois carregam, existe algo que nenhum de vocês consegue ver diretamente. O trabalho profundo que eu estou realizando nos bastidores dessa situação. O trabalho silencioso, meticuloso, poderoso que está transformando as peças do tabuleiro, enquanto nenhum dos dois consegue ver o tabuleiro completo. Nos bastidores da vida dessa pessoa que não consegue tirar você da mente, há uma transformação acontecendo que é real e que tem propósito. Há um processo em andamento que tem direção. Há uma obra que eu iniciei e que está sendo realizada com o cuidado e a precisão de um Deus que não comete erros e que não desperdiça tempo. Eu quero te mostrar o que eu estou fazendo nessa pessoa agora mesmo. Porque quando você entender isso, quando você conseguir ver, mesmo que parcialmente, o que está acontecendo nos bastidores, algo vai mudar dentro de você. A impaciência vai diminuir. A ansiedade vai encontrar um lugar de descanso. A fé vai se fortalecer de uma forma que vai te sustentar durante o resto do processo de espera. O primeiro trabalho que eu estou fazendo nessa pessoa é cura.
Todo ser humano que chega a uma nova conexão amorosa carrega algo da história que viveu antes, sem exceção, feridas antigas que não foram completamente curadas. Decepções de relacionamentos passados que deixaram marcas no jeito que ela vê o amor. Medos que foram construídos ao longo dos anos por experiências que doeram demais. Palavras que alguém disse e que ficaram gravadas num lugar profundo, convencendo-a de coisas sobre si mesma que não são verdadeiras. Padrões de comportamento que se desenvolveram como mecanismo de defesa contra mais dor. Ninguém chega ao amor completamente inteiro, completamente livre, completamente curado de todo o peso da história pessoal. E essa pessoa não é diferente. Ela carrega coisas. Ela tem cicatrizes em lugares que talvez ninguém veja. Ela tem reações que às vezes ela mesma não entende completamente, porque surgem de lugares que foram tocados por experiências anteriores. Enquanto ela pensa em você, enquanto esse sentimento que eu plantei nela vai se aprofundando e vai ficando cada vez mais difícil de ignorar, eu estou trabalhando nessas partes internas dela. Eu estou alcançando as feridas que ela escondeu com cuidado. Eu estou suavizando os medos que ela construiu como paredes de proteção. Eu estou libertando o coração dela de correntes que foram colocadas lá por experiências dolorosas, por relacionamentos que não foram saudáveis, por pessoas que não souberam amar como deveriam ter amado. Eu faço isso porque eu quero que quando ela chegar até você, da forma que eu planejei e no tempo que eu determinei, ela chegue mais livre do que estava antes, mais curada, mais inteira, mais capaz de dar amor de uma forma genuína e de receber amor sem deixar que o medo antigo sabote o que é novo e bom. O segundo trabalho que eu estou fazendo nessa pessoa é transformação de perspectiva. Há crenças que essa pessoa carrega sobre amor, sobre relacionamento, sobre si mesma e sobre o que ela merece, que precisam ser transformadas. Crenças que foram instaladas por experiências que distorceram a realidade. Amor sempre dói. Eu não sou suficiente. As coisas boas nunca ficam. Não devo confiar demais. Crenças que, se não forem trabalhadas, vão agir como filtros que distorcem tudo o que é genuíno e bom. Enquanto ela pensa em você, eu estou desafiando essas crenças de dentro para fora. Estou colocando dentro dela perguntas que ela precisa enfrentar. Estou fazendo ela rever conceitos que pareciam fixos. Estou expandindo a visão dela sobre o que é possível, sobre o que ela realmente merece, sobre como o amor verdadeiro realmente funciona quando está enraizado em algo que vai além da atração passageira. Porque se ela chegar até você com as mesmas perspectivas limitadas e distorcidas que tinha antes, ela não vai conseguir enxergar completamente a beleza e o valor do que vocês podem ser juntos. Eu preciso expandir o que ela consegue ver, para que quando o meu plano se revelar de forma completa, ela tenha olhos grandes o suficiente para reconhecê-lo e coragem suficiente para abraçá-lo. O terceiro trabalho que eu estou fazendo nessa pessoa é alinhamento de vontade. Esta é talvez a parte mais delicada e mais poderosa do trabalho que eu realizo. Cada ser humano tem livre-arbítrio. Eu respeito isso profundamente e absolutamente. Eu não forço ninguém a sentir nada, a fazer nada, a escolher nada à força. Essa é uma verdade fundamental sobre como eu funciono. Mas eu posso, e eu faço isso ativamente, trabalhar no coração de uma pessoa de uma forma que a ajuda a reconhecer o que é verdadeiro, o que é genuíno, o que está alinhado com o meu melhor para ela. Eu posso criar circunstâncias que abrem os olhos dela para o que existe. Eu posso permitir experiências que a ajudam a distinguir o que é real do que é superficial, o que tem profundidade do que é passageiro.
Eu posso falar com ela no silêncio da sua vida, de uma forma que vai preparando o coração dela para que, quando o momento certo chegar externamente, ela já esteja pronta por dentro para reconhecer e escolher o que eu tenho para ela. Eu estou fazendo isso nessa pessoa enquanto ela pensa em você. Estou alinhando a vontade dela com o que eu planejei. Estou preparando o coração dela para uma escolha que vai transformar ambas as vidas de vocês. O quarto trabalho que eu estou fazendo é proteger o espaço entre vocês. Enquanto o tempo não chegou, enquanto ambos ainda estão sendo preparados, enquanto o alinhamento ainda está sendo completado, eu estou guardando o espaço entre vocês. Estou protegendo o que vai ser construído de tudo que poderia contaminá-lo ou comprometê-lo antes de estar no momento certo. Estou afastando aquilo que poderia trazer confusão desnecessária, aquilo que poderia desviar qualquer um dos dois do caminho que leva ao plano que eu tenho. Então, enquanto você espera, enquanto você ora, enquanto você confia em mim com essa situação, saiba que eu estou ocupado com ela, profundamente ocupado, profundamente ativo, profundamente trabalhando em cada detalhe com uma precisão que vai muito além do que qualquer planejamento humano poderia alcançar. Eu cuido daquilo que plantei, e eu vou cuidar até que chegue o momento da colheita. Até que o que foi preparado nos bastidores se manifeste de uma forma que vai te deixar sem palavras diante da beleza da minha fidelidade. Você já tentou de tudo e mesmo assim o amor parece distante. Isso não é falta de fé, é falta de direção. O e-book O Amor que Deus Preparou para Você traz reflexões, orações e exercícios espirituais que vão te guiar nessa jornada de cura e espera. Edição limitada. Corre no comentário fixado antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma verdade que quero te dizer agora. E quero que você deixe essa verdade entrar fundo, ir até os lugares onde a dúvida mora, e onde o medo de não ser suficiente levanta a cabeça nas horas mais silenciosas. Quero que ela chegue aos recantos mais escondidos do seu coração, onde você guarda as perguntas que tem vergonha de fazer em voz alta, porque parecem muito vulneráveis, muito expostas, muito honestas sobre o quanto você se importa. Você também está no coração dessa pessoa, muito mais profundamente do que você imagina. Muito mais constantemente do que ela demonstra, muito mais vividamente do que qualquer silêncio ou distância conseguiria sugerir. Eu sei o que você pensa nas horas mais difíceis. Você pensa, será que ela realmente pensa em mim com a mesma intensidade? Será que o que eu sinto de alguma forma existe no coração dela também? Ou será que sou só eu que carrego isso? Criando expectativas sobre algo que só existe da minha lado. Você analisa cada mensagem que ela enviou ou deixou de enviar, cada olhar que aconteceu ou não aconteceu, cada palavra que ela disse ou deixou de dizer, tentando desesperadamente encontrar evidências de que o que você sente tem algum eco real no coração dela. Eu estou aqui para te dizer com toda a clareza, você está lá, no coração dela, no espaço que ela carrega consigo. Mas quero ir muito além de simplesmente confirmar isso. Quero te mostrar por que você está no coração dessa pessoa, de formas que ela talvez ainda não conseguiu ou não soube te mostrar de forma clara. E porque o fato de ela não ter mostrado ainda não diminui em nada a realidade e a profundidade do que ela sente. Há pessoas que amam em silêncio, há pessoas cujo coração está completamente cheio de alguém, transbordando com o que sentem por outra pessoa, mas que por medo, por insegurança, por não ter as palavras certas, por não ter certeza de que vão ser correspondidas da mesma forma, guardam esse amor dentro, não porque não sentem, não porque o sentimento é pequeno ou sem importância, mas porque sentem tanto que o medo de perder o que poderiam ter é paralisante. Essa pessoa pode ser exatamente assim com você.
Ela pode estar carregando o que sente por você com uma intensidade muito maior do que jamais te mostrou de forma direta. Pode ter momentos que você não vê, mas que existem, em que o desejo de te procurar, de ser honesta com você sobre o que está no coração dela, é tão forte que parece físico, mas alguma coisa a segura. Alguma coisa ainda não a deixou dar completamente esse passo. Na maioria das vezes, essa coisa chama medo. O medo é o maior inimigo do amor que existe. Sempre foi, desde o começo da história humana. Ele paralisa, ele distorce. Ele faz pessoas guardarem no silêncio o que foi feito para ser dito em voz alta. E é uma das coisas que eu estou ativamente trabalhando para diminuir e vencer no coração dessa pessoa. Estou fortalecendo a coragem dela. Estou abrandando o medo. Estou abrindo o coração dela de uma forma que no tempo certo vai permitir que ela dê o passo que ainda não conseguiu dar. Mas enquanto eu faço esse trabalho nela, você precisa parar de diminuir o seu lugar no coração dela. Você precisa parar de se convencer de que talvez não esteja lá, de que talvez seja apenas uma ilusão, de que talvez você esteja sozinho nesse sentimento. Você foi colocado lá por mim, com propósito, com intenção, de uma forma que não vai simplesmente desaparecer com o tempo ou com o silêncio. Pensa em Ana, a mãe de Samuel. Ela carregava no coração um desejo tão profundo, tão intenso, tão presente que chegava a ser fisicamente doloroso. Ela sofria de uma forma que as pessoas ao redor não conseguiam entender completamente. Ela chorava. Ela sentia a ausência do que esperava de uma forma visceral, que a acompanhava em cada momento do dia. Mas o desejo que estava no coração dela era absolutamente real, era absolutamente legítimo, era absolutamente visto por mim, mesmo quando ela se perguntava se havia alguém ouvindo as suas orações. E quando o tempo certo chegou, quando eu respondi, a resposta foi mais do que ela havia pedido, mais do que ela havia imaginado possível. O amor que você representa para essa pessoa é algo que eu plantei com a mesma precisão com que tudo o que está no centro dos meus planos é plantado. E o que eu planto tem raiz que não murcha facilmente, que não desaparece com o passar do tempo. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, quanto mais essa pessoa pensa em você, mais aquele sentimento vai se aprofundando dentro dela. Vai ficando mais claro, mais definido, mais difícil de ignorar ou de fingir que não existe. Você está no coração dela. Você está nos pensamentos dela quando ela acorda de manhã e ainda antes de começar o dia. Você está nas comparações que ela faz inconscientemente entre você e outras pessoas. Você está nos sonhos dela, nas perguntas que ela faz para si mesma, no silêncio, nos momentos em que ela ri de algo e pensa em como você também acharia graça nisso. Você está lá, muito mais presente, muito mais vivo do que você imagina. E isso, meu filho, minha filha, não é acidente. Isso é minha mão ativa na situação de vocês. Isso é evidência concreta de que o que existe entre vocês vai além do casual, do passageiro, do sem sentido. Você importa para essa pessoa, de verdade, do fundo do coração dela, de uma forma que ela ainda está aprendendo a entender e a expressar. E eu estou cuidando disso. Estou cuidando do coração dela tanto quanto estou cuidando do seu. Estou trabalhando nos dois lados dessa equação com a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo propósito. Escreva nos comentários: eu estou no coração dessa pessoa e essa pessoa está no meu amado filho, minha amada filha. Agora vou falar sobre algo que talvez seja um dos pontos mais pesados dessa situação. Os obstáculos, as coisas que parecem estar no caminho, as circunstâncias que parecem estar colocadas exatamente entre você e essa pessoa de uma forma que frustra, que cansa, que às vezes faz você questionar se vale a pena continuar esperando. As distâncias que parecem intransponíveis.
os problemas que parecem sem solução, os muros que parecem altos demais, espessos demais, firmes demais para que qualquer coisa os mova. Seja uma distância geográfica que separa vocês fisicamente, seja uma situação complicada de vida que nenhum dos dois escolheu, mas que está lá, criando dificuldades reais. Seja um mal-entendido que deixou um clima pesado entre vocês. Seja uma ferida antiga, de um ou dos dois, que ainda não foi completamente curada e que funciona como uma barreira invisível, mas poderosa. Seja um timing que parece se recusar a se alinhar, como se tudo conspirasse para que o momento certo nunca chegue. Qualquer que seja o obstáculo que você está vendo agora nessa situação, eu preciso te dizer algo sobre ele que vai mudar completamente a forma como você o enxerga. Ele está nas minhas mãos, não nas mãos do acaso cego e indiferente, não nas mãos de nenhuma circunstância sem controle, não nas mãos de nenhum ser humano que tenha poder de determinar o que vai acontecer com o que eu planejei. Nas minhas mãos. E isso muda absolutamente tudo sobre o significado e a ameaça real desse obstáculo. Quando você olha para um obstáculo e vê algo que te impede, algo que frustra e que parece dizer não vai acontecer, eu olho para o mesmo obstáculo e vejo algo completamente diferente. Eu vejo uma peça necessária do processo. Vejo algo que está fazendo um trabalho que precisa ser feito antes que o caminho se abra completamente para o que está por vir. Vejo um momento que está sendo usado com propósito dentro de um plano maior do que o obstáculo em si. Pensa no Mar Vermelho. Os filhos de Israel estavam diante de um obstáculo literalmente impossível do ponto de vista humano. De um lado, um mar profundo e largo. Do outro, o exército mais poderoso da terra daquela época avançando para capturá-los. Para qualquer observador humano naquele momento, não havia saída. Era o fim. Era a prova mais concreta possível de que o plano havia falhado, de que a promessa de liberdade não ia se cumprir, de que todo o esforço e toda a fé tinham sido gastos em vão. Mas eu estava ali, completamente presente, completamente ativo. E o que parecia ser o fim absoluto era, na verdade, o palco perfeito que eu havia preparado para o meu maior milagre até aquele momento da história. O obstáculo que parecia ser a prova definitiva do fracasso se tornou o cenário exato onde a minha glória se manifestou de uma forma que nenhum deles jamais esqueceria, que seria contada por gerações e gerações depois deles. Eu faço isso. Eu uso o obstáculo como palco para o que está vindo. Eu uso o impossível humano como cenário para o meu possível. Eu uso o que parece ser o fim de uma esperança como o momento exato antes do começo do que eu sempre planejou. Preciso que você entenda algumas coisas sobre os obstáculos no amor, coisas que vão mudar como você os enfrenta. Primeira coisa, nem todo obstáculo é inimigo. Alguns obstáculos são guardiões. São como portões que só se abrem quando as condições certas são atendidas. Um portão fechado não é necessariamente um portão proibido. Às vezes, é um portão que está aguardando que ambas as pessoas que vão entrar por ele estejam verdadeiramente prontas. A aparência de obstáculo pode ser, na verdade, a aparência de proteção. Segunda coisa, a forma como você reage ao obstáculo tem o mesmo peso do próprio obstáculo. Se você reage com desespero, com tentativas de forçar o que não está pronto para se abrir, com comportamentos que nascem do medo em vez da fé, você pode criar complicações adicionais que não existiam antes. Mas se você reage com confiança em mim, com oração sincera, com a certeza plantada na sua alma de que eu estou no controle da situação, você permanece em paz enquanto eu trabalho nos bastidores. E eu trabalho melhor quando você descansa em mim do que quando você tenta tomar as rédeas do que é meu. Terceira coisa,
O que parece estar separando vocês pode estar, na verdade, protegendo vocês. Algumas distâncias e alguns silêncios existem, porque eu sei que se vocês se aproximassem agora, sem a preparação necessária de ambos os lados, a aproximação poderia fazer mais mal do que bem, poderia trazer um encontro antes do tempo que carrega o peso da imaturidade e que complica o que poderia ter sido simples e belo se feito no momento certo. Pensem como Esther chegou diante do rei Assuero. Ela não chegou sem preparação. Havia um processo de 12 meses de preparação antes que ela pudesse ser apresentada ao rei. Tempo que parecia lento, tempo que para uma jovem sem escolha naquela situação poderia parecer infinito. Mas eu usava cada dia daquele tempo. E quando Esther finalmente foi diante do rei, no momento certo, com a graça que só o processo de preparação poderia ter desenvolvido nela, tudo se encaixou de uma forma que salvou um povo inteiro. O obstáculo do tempo e da preparação não era seu inimigo. Era parte do plano que tornaria possível o que nunca teria sido possível sem ele. Eu não desperdiço os obstáculos. Cada um deles tem uma função precisa, tem um propósito necessário, tem um papel que nenhuma outra coisa poderia desempenhar no mesmo lugar dentro da história que eu estou construindo para você. Então, quando você olhar para o que parece estar separando você dessa pessoa e a dor desse obstáculo for forte, ao invés de deixar o medo e o desespero tomarem conta, quero que você respire fundo e diga de coração: esse obstáculo está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus são as mãos mais capazes, mais poderosas e mais amorosas do universo, porque absolutamente são. Nenhum obstáculo é grande demais para mim. Nenhuma distância é longa demais para o meu alcance. Nenhuma situação é complicada demais para a minha sabedoria. Eu já abri mares que pareciam impossíveis. Eu já derrubei muros que pareciam eternos. Já trouxe de volta o que parecia perdido para sempre. O que está entre você e o que eu preparei para você não é nada diante do meu poder. E está sendo tratado por mim com todo o cuidado e toda a precisão que a situação exige. O obstáculo está nas minhas mãos. E minhas mãos nunca soltam o que é precioso. Minha querida filha, meu querido filho. Se há uma coisa que a maioria das pessoas que eu amo profundamente tem dificuldade genuína de entender, e eu digo isso com toda a ternura de um pai, sem nenhum julgamento, é o meu tempo. O que eu chamo de tempo certo e o que você chama de tempo certo são coisas muito diferentes. E até que você entenda essa diferença de uma forma que vá além do intelectual, que chegue ao lugar onde a impaciência mora dentro de você, vai ser difícil descansar em mim da forma que você precisa descansar para atravessar esse período com paz. O tempo humano é linear. Um dia depois do outro, uma hora depois da outra, uma esperança que vai ficando progressivamente mais difícil de sustentar à medida que os dias passam sem a resposta visível que se busca. Você olha para o calendário e conta os dias desde que começou a esperar. Você olha para o relógio e sente o peso de cada hora que passa sem o que aguarda. E quanto mais o tempo passa, mais aquela voz de dúvida dentro de você ganha volume, dizendo que talvez não vá acontecer. Que talvez você esteja esperando por algo que não tem futuro. Que talvez seja hora de desistir. O meu tempo funciona de forma completamente diferente. O meu tempo é multidimensional. Eu não vejo apenas onde você está agora. Eu vejo onde você precisa estar quando o que está prometido chegar para que você possa recebê-lo e sustentá-lo da forma correta. Eu não vejo apenas o que você quer agora. Eu vejo o que vai ser genuinamente bom para você daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a toda uma vida de consequências que surgem de uma escolha feita no momento certo versus uma escolha forçada antes do tempo. E à luz dessa visão completa, à luz de tudo o que eu vejo,
e que você ainda não consegue ver, o que parece atraso no seu tempo limitado, é na verdade proteção no meu tempo perfeito. Pensa comigo numa imagem simples, mas poderosa. Se um bebê nasce antes do tempo, com 7 meses de gestação, ele chega ao mundo antes de estar completamente formado. Ele chega com sistemas que ainda não estão prontos para funcionar de forma independente, com órgãos que precisavam de mais algumas semanas para completar o desenvolvimento. Isso cria complicações sérias, complicações que poderiam ter sido completamente evitadas se ele tivesse permanecido mais um pouco no lugar certo, no ambiente certo, recebendo o que precisava receber para completar sua formação. O amor é assim. Um relacionamento que começa antes do tempo certo, antes que as feridas sejam processadas e curadas, antes que o crescimento necessário aconteça, antes que ambas as pessoas estejam prontas não apenas para começar, mas para sustentar o que vai ser exigido. Carrega o peso dessa prematuridade. Começa com dificuldades que não precisariam estar lá. Enfrenta desafios que poderiam ter sido superados na preparação antes do começo formal da história dos dois. Eu não quero isso para você. Eu quero que o que começar entre você e essa pessoa comece no momento em que ambos estiverem prontos, da forma que eu vejo que precisam estar. Que o terreno esteja preparado. Que as circunstâncias se alinhem de uma forma que permita que o que vai nascer nasça forte, saudável, enraizado no que é sólido. E esse tempo de espera não é tempo perdido de forma alguma. É o tempo mais rico que existe, o tempo em que você está sendo formado por dentro. O tempo em que essa pessoa está sendo formada por dentro. O tempo em que eu estou trabalhando em ambos, simultaneamente, de formas que só são possíveis nesse período de espera. Pensa em Davi. Ele foi ungido rei por Samuel quando ainda era um jovem adolescente cuidando das ovelhas no campo, o menor, o esquecido pelos próprios irmãos. O profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele. A unção foi dada. A promessa foi declarada. E então, o que aconteceu? Davi voltou para o campo, voltou para as ovelhas. Passou anos de aparente normalidade, anos de perseguições, anos de cavernas e de fugas, e de momentos em que a promessa parecia não apenas distante, mas completamente morta. Durante cada um desses anos, o que o observador humano via era atraso. Via um jovem que havia sido prometido como rei, vivendo como fugitivo. Via uma promessa que parecia se contradizer com a realidade. Via Davi escondido numa caverna, enquanto o rei prometido deveria estar num palácio. Mas eu via algo completamente diferente. Eu via cada ano como um ano de formação de caráter. Cada caverna como um lugar de dependência de mim. Cada perseguição como uma escola de confiança e de fé. Cada momento em que Davi poderia ter tomado o poder à força e escolheu não fazê-lo, como evidência de que estava sendo formado um coração após o coração de Deus. E quando finalmente o tempo chegou, Davi estava pronto de uma forma que só aquele processo específico poderia ter construído. Não estava perfeito, nunca estará nenhum ser humano. Mas estava pronto da forma que eu precisava que ele estivesse para o que estava por vir. Eu faço o mesmo na sua história. Esse tempo que parece demora, que parece que eu não estou ouvindo, que parece que o atraso vai durar para sempre, é o tempo em que eu estou formando em você o que precisa ser formado para que você possa sustentar e florescer no amor que está por vir. E estou fazendo o mesmo com essa pessoa. Cada dia, cada experiência, cada pensamento que ela tem sobre você está sendo usado para prepará-la para o encontro que planejei para os dois. O tempo não é meu inimigo. O tempo é uma das minhas ferramentas mais precisas. E a demora que você sente não é abandono, não é esquecimento, não é sinal de que mudei de ideia. É proteção ativa. É cuidado que você não consegue ver completamente agora, mas que vai reconhecer com clareza quando olhar para trás.
É minha recusa de te dar o que você quer antes de ser o momento certo, porque te amo demais para acelerar um processo que, precipitado, poderia resultar em dor evitável. O meu tempo não é atraso. O meu tempo é amor em ação. O meu tempo é minha melhor proteção funcionando em favor da sua vida. Escreva nos comentários: o tempo de Deus é perfeito. Eu confio nele, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais importante de tudo o que eu vim te dizer hoje. E eu preciso que você me ouça agora, com toda a atenção que você conseguir reunir, com todo o coração aberto, com toda a disposição de deixar essa verdade entrar fundo, mais fundo do que qualquer dúvida que esteja morando dentro de você, mais fundo do que qualquer medo que tenha tentado convencê-lo ou convencê-la de que o que espera não vai chegar. O encontro que eu preparei para você, o momento em que tudo o que está sendo construído nos bastidores vai finalmente se manifestar, quando o silêncio vai se quebrar da forma certa, quando os sentimentos que estão guardados vão encontrar a luz, quando o que eu plantei vai dar fruto de uma forma que só eu poderia ter criado. Esse encontro está mais perto do que você pensa, mais perto do que os seus dias de espera estão te dizendo, mais perto do que a dúvida tenta te convencer, mais perto do que o cansaço da espera faz parecer. Eu sei que a espera tem parecido longa. Eu sei que tem dias em que você olha para o horizonte e a sensação é de que nada está se movendo, que tudo está imóvel, que o que você espera ainda está muito distante demais para ser real. Eu entendo essa sensação no fundo do que você é. E hoje eu vim especificamente te dizer: você está mais próximo do que imagina. Pensa em como funciona uma noite longa. As horas mais escuras não são sinal de que o amanhecer vai demorar mais. São sinal de que ele está mais próximo do que nunca esteve. É exatamente antes de o sol nascer que a escuridão parece sua mais densa, sua mais pesada, sua mais desafiadora. Não porque o amanhecer esteja recuando, mas porque ele está chegando. E o contraste entre a escuridão que vai embora e a luz que está vindo cria essa sensação de que a noite chegou no seu pico. O que você está sentindo agora, essa mistura de esperança que persiste e de cansaço que também é real, essa saudade que pesa de um jeito diferente, essa fé que às vezes vacila, mas que se recusa a morrer completamente, é o sinal de que você está nas horas mais próximas do seu amanhecer. Você está chegando ao fim de uma noite de espera, e o que vai aparecer com a luz do dia vai compensar, de formas que você ainda não consegue calcular, cada hora de escuridão que você atravessou. Eu preparei um encontro para você, não um encontro qualquer, não um relacionamento superficial que dura uma estação e passa sem deixar marca profunda. Um encontro que vai tocar a sua vida, de uma forma que você vai reconhecer imediatamente como obra minha, porque vai ter o meu jeito, vai ter a minha marca, vai ter aquela qualidade de algo que só acontece quando eu coloco as minhas mãos em cima de uma situação e a conduzo até o seu lugar de perfeição. Você vai olhar para essa pessoa, para esse momento, para como tudo se encaixou e vai saber. Vai ter aquele reconhecimento interior que não precisa de explicação racional, porque é uma certeza que vem de um lugar mais profundo que a razão. Vai saber que só eu poderia ter feito aquilo daquele jeito, com aquele timing, com aquela beleza, com aquele sentimento de algo que sempre deveria ter sido. E essa pessoa que não consegue tirar você da mente, ela é parte desse plano. Os sentimentos que já existem entre vocês, a conexão que já foi estabelecida mesmo antes de o encontro estar completo, o trabalho que já foi feito nos corações de ambos durante esse tempo de espera e de preparação, tudo isso é parte do terreno onde o que eu preparei vai florescer. Quero que você saiba algo que é importante para o próximo período da sua vida. Eu não te pedi para esperar um tempo sem fim, sem horizonte, sem promessa.
Eu te pedi para esperar o tempo certo, e o tempo certo não é distância abstrata. É um alinhamento que está acontecendo, é uma aproximação que está em processo. É um momento que está sendo construído peça por peça, detalhe por detalhe, com uma atenção que só eu tenho capacidade de sustentar. Há uma movimentação acontecendo nos bastidores da sua vida, agora que você não consegue ver, mas que eu vejo com clareza total. A preparação ativa. Há um cenário sendo montado. Há um momento sendo cuidadosamente construído. E quando o pano abrir, quando o momento se revelar, você vai estar pronto ou pronta, porque eu cuido dos meus com atenção que não falha. Também preciso te dizer uma coisa sobre esse encontro que está vindo. Vai ser melhor do que você sonhou. Vai ser mais belo, mais rico, mais profundo, mais real e mais transformador do que os seus maiores sonhos sobre ele. Porque eu sou um Deus que dá mais do que pedem ou imaginam. Eu não dou o mínimo necessário. Eu dou com abundância, com generosidade, com uma beleza que só eu consigo criar, porque eu sou o autor de toda beleza genuína. O amor que está vindo vai carregar a minha marca de uma forma inconfundível. Vai ser a evidência viva de que quando eu prometo, eu cumpro. E quando eu cumpro, eu supero o que se esperava. Vai ser a história que você vai contar, que vai fazer as pessoas entenderem o que significa confiar em mim. Vai ser o testemunho que vai fortalecer a fé de outros que estão na espera que você está agora. Então levanta a cabeça, não como alguém que finalmente decidiu parar de esperar, mas como alguém que está de olhos abertos, de coração atento, reconhecendo que o amanhecer está chegando. Como alguém que sabe que cada dia de espera que passou foi um dia de preparação que teve valor. Como alguém que escolhe confiar no Deus que plantou o sentimento e que vai cuidar da colheita com a mesma atenção e o mesmo amor com que cuidou de cada momento da espera. Levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça, minha filha. O que eu preparei para você está mais perto do que você pensa. E eu, o Deus que fez o universo, que te conhece pelo nome, que conta os fios do teu cabelo e que nunca desvia os olhos de quem confia em mim. Eu nunca falhei com os que confiam em mim. Nunca. E não vou começar agora. Escreva nos comentários. Eu acredito que o meu encontro está chegando. Deus está trabalhando tantas noites, pedindo a Deus por um amor verdadeiro. E ninguém te disse que a espera também tem um propósito. Isso não é castigo, é preparação. O e-book, O Amor que Deus Preparou para Você, tem tudo o que você precisa para atravessar esse tempo com fé, cura e esperança. Edição limitada. Vai no comentário fixado agora antes que acabe.